pela graça de Deus, vamos continuar, possivelmente terminar, pelo menos para já, este capítulo. Vamos terminar este capítulo, espero eu, e nós então estamos a falar de 1 Timóteo capítulo 1, e Paulo diz assim a Timóteo, no versículo 18, este mandamento que dou, meu filho Timóteo, que acerca, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando qual alguns fizeram naufrágio na fé, e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Nós temos dado a ver esta questão da consciência, que alguns conseguem rejeitar, conseguem, que é tremendo. Alguém conhece a palavra de Deus, conhece o que Deus diz na sua palavra, já anunciar o Evangelho da graça de Deus puro, salvação, pela graça, pela fé, sem obras, e depois, por conveniência, por interesses ou por outras razões, vão anunciar outra coisa. Anunciam obras, anunciam curas, anunciam toda uma série de coisas que Deus não quer para agora. Eu não sei como é que conseguem. Alguns, e nós conhecemos alguns, que infelizmente não vou ao ponto de dizer que fizeram naufrágio na fé, mas custa-me acreditar como é que podem, com uma consciência tranquila, anunciar certas coisas que, penso eu, sabem que estão erradas. Mas a consciência é mesmo assim. Se calhar custa ao início, mas depois a consciência fica cauterizada e já nem se sente o mal que se está a fazer. Eu não entendo como é que, já falei desse exemplo, como é que o chefe máximo da Igreja Católica consegue vir a Portugal e dizer coisas como a Igreja não tem portas, quando o Senhor diz que eu sou a porta, não é? Parece. E tem a oportunidade de falar àquelas pessoas da necessidade que elas têm de Cristo, e o Cristo conhece o que a palavra de Deus diz. Mas os interesses políticos e de poder tomam a prioridade naquilo que aquele homem anuncia. E, claro, estou a dar um exemplo radical, mas haverá outros que, de facto, fazem naufrágio da fé, abandonam a fé genuína e vão atrás de doutrinas e apregoam doutrinas que são contrárias à sã doutrina. Ele fala aqui no início do capítulo, para que ele ficasse em Éfeso, para advertir alguns que não ensinam outra doutrina. Portanto, é muito. Também fala aqui do versículo 10, para o que for contrário a essa doutrina. Há pessoas que de facto abandonam a fé, no sentido de fé, doutrina, abandonam e vão atrás de outras doutrinas, vão anunciar coisas que são contrárias a essa doutrina. E Paulo não é meio com essas pessoas que abandonam. Ele não está aqui como mas eu já fez muito na obra, vamos dar um desconto porque ele já levou muitas pessoas a Cristo. Não. Se alguém prega outro Evangelho, além do que nos tem anunciado, Paulo diz, é nosso irmão, temos de respeitar, seja anátema, seja maldito. E estes provavelmente este Himeneu e Alexandre estavam a anunciar doutrinas falsas, doutrinas que estavam a perverter a fé de alguns. Nós vimos essa passagem, vamos só relembrar, 2 Timóteo 2, o que ele diz, versículo 16, a palavra desses roerá uma gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, entre os quais se desviaram da verdade. Mas estavam na verdade e desviaram-se, dizendo que a ressurreição já era feita e perverteram a fé de alguns. Ou seja, alguns que achavam que estavam firmados, e vem alguém e, para assim dizer, xingar tudo. Um pouco
Gálatas, em que ele diz que alguns nos inquietam e. Como é que diz a passagem? Querem transtornar. Exatamente. Mas alguns nos inquietam, Gálatas 1:7. Alguns nos inquietam e querem transformar o Evangelho de Cristo. Eles estavam sossegados. E veio alguém para dar aquilo tudo. E Paulo não se fica. Paulo não é do género de muitos crentes que, por amor à paz, não vamos estar aqui a arranjar confusão. Paulo, quando é preciso, ele partia a moça toda. Nós vemos um exemplo em Gálatas, que é nesta mesma epístola que eu acabei de citar, em que parece uma coisa simples, que não tem grande importância. Era só Pedro que estava a comer com os gentios. De repente chegam alguns da parte de Tiago, que vinham de Jerusalém. Pedro estava em Antioquia, a comer com crentes gentios, não eram judeus. Não eram circuncidados e não guardavam a lei. Ou seja, Pedro sabia que não havia problema. Eles eram crentes também. E Pedro estava a comer com eles. E o que acontece? Chegam alguns da parte de Tiago e Pedro, como não sei bem porquê, mas se calhar com medo que os que vinham da parte de Tiago, aqueles crentes que vinham de Jerusalém, os judeus, fossem implicar com Pedro por ele estar a comer com os gentios. O que é que Pedro faz? Levanta-se e deixa de comer com eles. Já viram o que era vocês estarem? Estão a comer com uma pessoa que vocês pensavam que era a vossa amiga. Chega uma terceira pessoa e essa pessoa com quem vocês estavam a comer. Levanta-se. Faz de conta que não vos conhece. O que é que vocês pensam desta pessoa? Deve haver alguma coisa errada em mim. Que mensagem é que Pedro estava a passar? Os gentios, havia algo que estava incompleto neles. Porque Pedro não podia comer com eles. E Paulo o que é que faz? Deixou passar a coisa? Não. Arrumou ali um escândalo, por assim dizer, porque o escândalo não foi o que Paulo fez. O escândalo era o que Pedro estava a fazer. Porque o escândalo é algo que faz tropeçar as pessoas. E Pedro, com aquela atitude aparentemente simples, estava a perverter a fé daqueles crentes. Estava a deixar-lhes com macaquinhos no sótão, não é? Com coisas. Se calhar falta-nos alguma coisa. Pedro não quer comer com isto. Será que falta-nos alguma coisa? Será que é o batismo? Será que é a circuncisão? Será que é a lei? Porque nós não fazemos essas coisas porque disseram-nos que não é preciso. E agora Pedro deixa de comer connosco. Então, como é? Baralha aquilo todo. É perverter o Evangelho de Cristo. Paulo diz aqui, diz ele, que resistia à carne. Ele disse na frente de todos. Pode alguém pensar assim? Mas isto. Pode ter resolvido isto de outra maneira, Paulo. Havia necessidade de envergonhar Pedro, um dos principais apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Envergonhá-lo à frente de toda a gente. Era necessário, era. Porquê? Porque estava em causa o Evangelho. Não era pela pessoa, não era por Paulo. Pode parecer quem viu aquilo, pode parecer, olha, saltou deve ter acordado mal disposto e deu uma de, costuma-se usar a expressão, dar uma de diva, ou seja, uma pessoa que chega ali e tem de se destacar dos outros, tem de ser notado. Não foi isso. Pode ter de pôr as coisas na ordem, no sítio. Porquê? Porque se calhar algumas pessoas estavam ali de passagem e viram o que Pedro fez e ficaram também a pensar. Imaginem que Paulo esperava depois, mais tarde, Pedro, não voltes a fazer aquilo também. Algumas das pessoas que tinham presenciado podiam ficar a pensar. Eu vi Pedro fazer aquilo. O Barnabé também fez. Vejam, outros irmãos de Barnabé fizeram o mesmo. As coisas têm de ser esclarecidas para que, quando estamos a falar de coisas que põem em causa a verdade do Evangelho. Não é que alguém fez isto ou fez aquilo, agora tem de ser aqui a vir aqui à frente. Não, nada disso. Quando é a verdade do Evangelho que está a ser posta em causa, tem de ser. Toda a gente que ouviu tem de ouvir. Imaginem que chega alguém e começa a pregar coisas
não tem pés na cabeça. A Igreja vai passar pela direita. Eu falei-vos da semana passada. E sei em particular de uma pessoa que diz que a Igreja vai passar pela grande tribulação, que o crente se pode perder e que é convidado para a Igreja de aqui bem perto de nós. Muito perto mesmo. Não sei como é que é. Igreja dos meus pais, eu nem. Não seria convidado. E essas pessoas que andam a pregar heresias são convidadas. Mas imagina que tinha aqui e dizia que o crente se pode perder. O que é que o Eduardo fazia? Já ouviu? Não, tinha de dizer, olha, desculpem lá. Não, provavelmente isso não iria acontecer, não é? Porque as pessoas também têm, não é? Normalmente, têm quem prega também tem um certo cuidado de não pôr o pé em arrever, não é? Normalmente há esse cuidado. Mas imagine que dizia alguma coisa que não devia. Mesmo grave, não se podia deixar de sair ninguém daqui para esta parte de fora. Não estou a dizer agora o que é que ele deve fazer, mas aquilo que parece certo, não se pode deixar ninguém sair daqui com dúvidas. Imaginem o que é alguém sair daqui. Olha, eu vi na igreja que o crente se pode perder. E o Eduardo deixou passar. Deixa eu lá estar a visualizar, mas o líder da igreja. Não! E se ele não estivesse, alguém ia dizer, mas é isto. Ouviram isto, mas nós não concordamos. Porque isto vai perverter a fé de alguns. E nós não podemos deixar nem por uma hora. Paulo diz, não cedemos nem por uma hora. Nem que seja uma pessoa que devia nós gostamos muito. Que já tinha feito muito pela obra. Não podemos deixar. Alguém tinha feito mais pela obra naquele tempo do que Pedro? Quantas almas Pedro levou ao Senhor no dia de Pentecostes? Através do ministério de Pedro? Milhares? E Paulo faz aquilo só por uma refeição. Estava a comer e depois deixou de comer com eles. É assim tão grande? É. Porque Paulo tinha mais respeito pela verdade do Evangelho do que pelas pessoas. Ele até diz aqui, em Gálatas, agora até parece que estamos a estudar Gálatas, mas em Gálatas ele diz, e quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se nada, Deus não aceita a aparência do homem, esses dias que pareciam ser alguma coisa, nada comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da circuncisão estava confiado como a Pedro da circuncisão, e continua por falar. Ele não dá aqui grande importância ao que eles já tivessem feito. Não que não fosse importante, claro que era importante, mas o que era importante para Paulo era a verdade do Evangelho. E ele não podia ser. E mesmo que alguém muito relevante na obra dissesse outra coisa, Paulo tinha de saber. E então estes dois homens, entre outros, estavam a perder a fé da obra. Estavam a anunciar coisas que estavam a inquietar os crentes. Como eu vos disse na semana passada, imaginem o que eram aqueles crentes que ouviram Paulo a dizer que o Senhor virá nos levar. E depois vão dizer destes dois que a ressurreição já é feita. Ou seja, o Senhor já tinha ido buscar a igreja. E podiam pensar, então o Senhor esqueceu-se de mim. Eu creio verdadeiramente. Se calhar não sou crente. Se calhar já estamos a passar por uma grande tribulação. Estes que anunciam que já estamos na grande tribulação já existiam desde o tempo de Paulo. Não é só agora. Que dizem que a igreja vai passar por uma grande tribulação. Sempre. Estas pessoas iam ficar transformadas. E a pensar, eu estou a crer numa mentira. Imaginem aquelas pessoas que vão àquelas seitas que dizem que vai acontecer não sei o quê, o fim do mundo vem aí, fazem aquelas profecias, aquelas profetadas. E as pessoas acreditam naquilo. E depois quando aquilo se percebe que afinal não é verdade, o que é que acontece a muita gente? Eu estive aqui a perder o meu tempo. Eu acreditei numa mentira. Foi o que aconteceu com aqueles dois que iam a caminho de Emaús. A dada altura, pensavam, e mesmo os discípulos do Senhor, a dada altura, se calhar,
não era verdade. Aqueles 2 dias, 2, 3 dias, devem ter sido horríveis. Porque eles não tinham percebido ainda muito bem que o Senhor ia morrer e que ia ressuscitar ao 3º dia, porque mesmo aqueles 2 que iam caminho de Emmaus, parece que não tinham percebido. Maria Madalena tinha. Mas outros não tinham percebido. Então é preciso ter muito cuidado com esta questão de ter a fé. E quando alguém faz isso, não é, olha, vamos ter paciência com eles são nossos irmãos, já fizeram muito pela obra. Não. Tem de se lidar com o problema. E lida-se com o problema de uma maneira diferente. Reparem que alguém está a lembrar-se de alguém que estava a anunciar algo, pregar algo errado, e que não foi censurado de uma forma tão áspera. Até foi com bastante diplomacia. Uma pessoa estava a pregar e depois 2 pessoas, pelo menos já está a chegar lá, um casal foi até com ela e disse: Priscila e Áquila. Disse saber, já tinha partido. Eu sei, é um casal. Priscila e Áquila estavam a ver o Apolo a pregar, mas o Apolo só conhecia até o batismo de João, não conhecia o que tinha vindo a seguir. Portanto, não podiam estar a censurá-lo, deviam estar a pregar outra coisa. Então, diz a Bíblia que eles explicaram mais pontualmente o caminho de Deus. Não é? Deixa-me só dizer. Eu conheço essa passagem, mas agora não tenho bem presente. Eu sei que deixa eu ver se. É aqui. 18:24, aliás. Então, chegou a Éfeso um certo judeu chamado Paulo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras, e este era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso no Espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Ok? Querendo ele passar a Caia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que recebessem qual, tendo chegado, aproveitou muito hoje pela graça que iam, com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Ou seja, este era genuíno, era sincero, pregava o que sabia. Mas quando, e é curioso que logo a seguir também havia uns que encontraram os discípulos também só conheciam apenas os batismos de João. Ou seja, este homem foi chamado a atenção, aceitou bem, e claro, se eles chegassem ali e começassem a humilhá-lo na frente de todos, não sabia de nada. Provavelmente ele ia fechar-se em copas e não ia aceitar bem. Aqui dava para falar com ele em privado, porque possivelmente o que ele estava a anunciar não estava a colocar em causa o Evangelho da graça de Deus. Mas instruíram, ensinaram, e ele aceitou bem. E o que é que ele fez a seguir? Foi anunciar o Evangelho da graça de Deus. Agora, se ele fosse a seguir e continuasse, não é que sei. Então, Apolo aceitou bem e começou a pregar. Está certo. Agora, estes não. Estes conheciam, este Himeneu e Alexandre, conheciam e estavam a anunciar o erro. Então, Paulo o que é que faz? Entrega-os a Satanás. Diz ao Satanás, prega lá. É quase, dizer assim, é quase uma excomunhão. Mas isto foi Paulo. A instrução que nós temos na Palavra de Deus, quem é que deve fazer isso? É a Igreja. Mas, neste caso, penso que Paulo teria a autoridade para o fazer. Uma autoridade especial, porque não era da sua igreja local, penso eu, mas estava a anunciar essas coisas. E Paulo tem de dizer: não acreditem no que este indivíduo está a dizer. Eles estão a perverter a fé de alguns. Assim, o diabo se souber, ele destrói-nos.
o Martinho Lutero tem naquela música, o Castelo Forte, tem lá uma parte que diz: se nos pudessem devorar demónios não contados, não nos podiam assustar. Nem somos derrotados, exatamente. Ou seja, se o diabo pudesse, ele destruía-nos. Por isso é que o Senhor tem de dizer a Jó, acerca de Jó: não lhe toques, não lhe tires a vida. Toca como quiseres, mas não lhe tires a vida. O diabo, se puder, destrói-nos. E o Senhor diz também: Pedro, Simão, o diabo pediu para vos ser andar como trigo. Se o diabo puder, não destrói. E aqui, Paulo quase diz: ok? É assim que querem, estão nas mãos do inimigo. Estão fora da comunhão com a igreja. Querem ter esta postura de levar as pessoas após o erro, estão nas mãos do diabo. E Paulo fala da disciplina, fala da entregar-se, fala em 1 Coríntios 5, não vamos ler a passagem toda, 1 Coríntios 5, fala daquele homem que estava a ter relações sexuais com a sua madrasta. Mas penso que é a sua madrasta, não seria a sua mãe, essa seria a madrasta. Capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve cá entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é a ver quem abusa a mulher do seu pai. Ele está aqui a censurá-los porque eles não faziam nada. Então o que é que ele diz? Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. E diz depois aqui no versículo 13: tirai, pois, dentre vós esse. A disciplina é isto que quer dizer àquela pessoa que está a andar desordenadamente, que está a dar mau nome à igreja. Caso contrário, o que é que vai acontecer? Lá na vossa igreja também anda fulano. Então como é? Ele deixou mulher, agora está com outra, e isto e aquilo, ou ele rouba, ou ele faz isto, tem uma vida. Pensar que vocês eram diferentes. E quando alguém se comporta dessa maneira, claro que não é logo, deve-se falar com a pessoa, primeiro tentar, apesar de ser no Evangelho de Mateus, quem se viu, vir falar com ele, depois se ele não quiser ouvir, leva outro, e se não te ouvir, considera um gentio publicano, não é? Considera como se não fosse um crente. E é isso, esse princípio, penso que podemos aplicá-lo, de se alguém anda desordenadamente, deve ser chamado a atenção, se não quiser ouvir, deve ser repreendido por todos, na frente de todos, e dizer: olha, esta pessoa a partir de agora, nós não temos como nosso irmão, porque ele não está comportado como tal. E isto passa, infelizmente, eu não estou aqui a dizer como é que as coisas devem ser feitas, de maneira nenhuma, mas só para pensarmos. A disciplina, normalmente, o que é? Não participar de sexo. E por vezes é pouco mais do que isso, porque eu já soube de igrejas em que havia alguém que estava disciplinado, porque estava em segundo casamento. Fazia a limpeza da igreja. Cantava no coro. Disciplina é essa. A disciplina faz tudo igualzinho aos outros, só que o pão salta. Ou seja, ele não toma do pão nem do cálice. É isso a disciplina? Sabe o que é que isso depois pode levar alguns a pensar? Imaginem assim a situação. Um caso típico, que cada vez mais vai sendo banalizado, não é? Alguém que casa e se divorcia, e depois que regra geral, os crentes aconselham, em geral: não voltes a casar. Vais ser outro peso para os outros. E estás a desobedecer à palavra de Deus. E a pessoa pensa assim: o que é que me acontece se eu voltar a casar? Isto disciplinado. E como é que é isso? Não participas na CCA? Ok, então está bem. Mas que raio de mentalidade!
Isto é perverso. Alguém pensar, o castigo é só isto? Então vive bem com isso. É terrível. Um verdadeiro crente não pensa assim. O simples dizer, olha, a partir de agora, tu não és dos nossos. Nós não nos devemos da tua conduta. Isto devia ser motivo suficiente para a pessoa se encher de vergonha e dizer, eu não quero mais viver desta maneira. Eu não me vou sujeitar a desonrar o nome de Deus, a deixar mal os meus irmãos, a manchar o bom nome da Igreja e a ser tratado pelos outros como um descrente. Eu não quero uma coisa dessa. Mas, infelizmente, o que é que acontece? É disciplinado numa igreja e o que é que ele faz? Vai para outra. E aceita receber de braços abertos. Olha mais um membro. Olha, que bom. É assim. Eu costumo dizer que são as cidades de refúgio. Ou seja, aceitam tudo. Mas estou a brincar entre aspas, mas é muito grande mesmo. E qual é o objetivo da disciplina? A disciplina vitalícia. Ou seja, estás disciplinado para o resto da vida. O objetivo da disciplina é que a pessoa seja restaurada. Mesmo aqui, mesmo estes dois, que Paulo entregou a Satanás, entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Ou seja, há um objetivo da disciplina. Qual é o objetivo da disciplina? Restaurar a pessoa. Tanto que ele depois deste fornicar com a sua madrasta, Paulo depois escreve novamente e diz, ele já se arrependeu, recebeu-no lá, que ele estava cheio de tristeza. Tinha deixado a disciplina, tinha surtido efeito. E os coríntios continuavam a penalizá-lo. Ele tinha deixado a sua vida de pecado, queria juntar-se novamente aos crentes. Olha, eu mudei. E Paulo tem estado a escrever a dizer, olha, recebam lá que ele está consumido de grande tristeza, não é? Está consumido de grande tristeza. Porquê? Porque a disciplina tinha surtido efeito. Agora, se dissemos, olha, estás disciplinado, olha, não podes participar da sessão. Não, ok? Até assim, bem mais tarde na reunião. Não me afeta muito. E mais, nós, infelizmente, nós percebemos e chegamos a uma conclusão que eu creio que a decisão que foi tomada em relação aos horários está bem. Mas tal como a teoria, não era por um horário que muita gente não tinha aceito o Senhor. É triste eu estar a dizer isto. É triste. Quem precisava de ouvir isso não está cá. Mas é triste. Mas há também muita gente que, se fosse disciplinada na sua igreja local, qual era a diferença? Já não poderá ser senhorinho? Que diferença prática é que há a ver na sua vida? É tão desolador ver isto de um modo geral, mas não é só aqui, em todo lado. E o irmão Duarte, o irmão Armando vão a outras igrejas. Muitas vezes, se forem à Santa Senhor, mais cedo, vem a quantidade de pessoas que chegam só para o culto. Eu costumo dizer, não pudeste volar comigo nem meia hora. E depois eu digo assim, olha, para mim era 22 horas mais cedo. só para saber. A escola dominical era às 11 e a minha às 9. Muita gente não tem este gosto. E depois, o que é que isto transmite? Não estão verdadeiramente comprometidos com a igreja. Tanto que, se acontecer alguma coisa correr mal e eu for sancionado, tudo igual. Eu não estou a dizer que as coisas devem ser feitas de outra maneira, de maneira nenhuma. Não estou a dizer isso. Eu estou a dizer que o desapego, do modo geral, dos crentes é tal que, se fossem disciplinados, nem sentiam. Já viram o quê? Alguém que. E a disciplina o quê? Tratar como um descrente. Tratar como um descrente. Até ele se restaurar. Até ele quer em si
e voltar. E alguns estão tão desapegados da igreja que se lhes acontecesse isso, nem se notava a diferença. Mas o objetivo da disciplina, o objetivo de entregar a Satanás é um tratamento de amor duro, amor que magoa, mas que tem o objetivo de restaurar a pessoa, de pôr a pessoa, restaurar a pessoa à comunhão da igreja. Não é excluí-lo para sempre. Eu não sei qual terá sido o fim destes, se terão voltado. Possivelmente não, porque depois Paulo diz: todos me abandonaram, ninguém está comigo. É possível que estes não tenham sido restaurados. Não sabemos. Não temos informação suficiente para isso. Mas fica só este. É um desabafo e uma análise que acho que é precisa. É preciso nós pensarmos, não para mudar a maneira como fazem as coisas, porque, pela graça de Deus, não tem sido necessário tomar medidas mais drásticas já há bastante tempo, não é? Mas as igrejas estão de modo tal que, mesmo uma disciplina bíblica, teria um efeito muito reduzido nas pessoas, porque já não estão comprometidas com a igreja. Era bom que a simples, não direi ameaça, mas a simples ideia de que, se eu andar de uma forma contrária ao que a palavra de Deus diz, além de tudo mais, vou sofrer a censura da igreja. Faz mal. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não tem nada a situações a ninguém. É triste, não é? Muito triste. Muito triste a forma como as pessoas não compreendem que é pertencer à igreja. Se há um membro que não sente o que é pertencer ao corpo, está muito mal. Quando temos uma doença, um cancro, ou um tumor, ou o que quer que seja, é porque há alguma parte do nosso corpo que não está bem. Não estou a dizer que vamos ter. Não estou a dizer que vamos fazer essa coisa. Mas é importante pensar. Ela provavelmente vou ter um dia acho que vai compreender, vou ter dado um raquete um dia destes. Deixa-me só dizer. Sim. Já falaste disso. O crente, o verdadeiro crente, e que nasceu de novo, e que ama o Senhor e que ama os crentes, não vai pensar assim. Pois não. Vai sofrer, a menos que também há outra coisa, que pode não aceitar a disciplina, porque pode achar que é uma injustiça. Pois, também pode acontecer a disciplina. Sim. Pronto, mas sofre sempre se for retirado da comunhão com a igreja. Claro. Agora aquele, como tu acabaste de dizer, pronto, ok, tanto faz, até, se calhar até é um alívio, não é? Pronto, aí a gente já tem dúvidas se... Sim, temos razões, dúvidas legítimas de que essa pessoa seja verdadeiramente do Senhor. Não sente. Olha, se me espetarem qualquer coisa, eu sinto. Aquelas pessoas já estão com a consciência cauterizada. Já nem sentem. Como é que diz o salmista? Aquele que muitas vezes endurece a sua cerviz será quebrantado sem que haja remédio, não é? O salmista diz isso. É tremendo. Ficamos então por aqui e, pela graça de Deus, continuaremos numa próxima oportunidade, mas ficamos com esta lição e pensemos bem, isto é muito sério, pertencer à igreja. Pertencer a uma igreja local é algo muito sério e que há pouca consciência, de um modo geral, do que é. É apenas vão ao culto. Eu costumo dizer, quando falei de febre, há uns anos, a febre serve na igreja que está em Sencreia. Não é assiste, ou vai à igreja, ou reúne-se. Não, serve na igreja. E é isso que nós vamos procurar fazer. O Senhor nos abençoe e nos guarde.